O meu avô, por parte de mãe, pai da minha mãe, ele era libanês. Ele era da cidade de Baalbek. E ele me ensinou a fazer várias dessas entradinhas libanesas. E eu já trouxe aqui no meu canal o baba ganoush, que eu vou deixar linkado na descrição aqui desse vídeo. E se você não assistiu, eu indico muito você assistir, porque é uma receita que combina muito com essa. Então, olá, minha gente, bom dia! Se você já está gostando de me ver aqui de novo, já me deixa o seu like, me deixa o seu coraçãozinho, já que agora no começo do vídeo, que é muito importante, comenta qualquer coisa aqui embaixo nos comentários para mim, compartilhe esse vídeo com alguém, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito, e se você já é inscrito, confira para ver se a sua inscrição ainda está valendo, porque o YouTube de vez em quando ele desinscreve as pessoas do nada. Então, como o baba ganoush foi berinjela, tahine, limão, alho e sal, o hummus é a mesma coisa, só que em vez da berinjela é grão de bico cozido. Então, é grão de bico, molho de tahine, limão, alho e sal, tá bom? Nada mais. Aí tem muita gente que inventa, que coloca um monte de ingredientes e não é, são só esses aqui, tá? E aí o grão de bico você faz como? O grão de bico eu já cozinhei num outro dia. Eu faço o seguinte, eu deixo o grão de bico de molho na água de um dia para o outro na geladeira. Aí eu escorro aquela água e ponho com água fresca na panela de pressão para cozinhar por mais ou menos 20 minutos, dependendo aí da sua panela de pressão e da qualidade do seu grão de bico. Ele não pode ficar muito duro, mas também não pode ficar muito mole, senão ele vai ficar muito aguado. Então, o que eu vou fazer? Ele já tá frio, né? Porque eu já cozinhei num outro dia. E eu vou escorrer essa água, porque a água a gente vai usar, não toda ela, ou talvez toda ela, não sei ainda. Isso a gente vai vendo conforme a gente vai fazendo a receita. Ó, a maioria da água ficou aqui. Um tanto da água a gente vai usar, mas eu ainda não sei direito quanto. Isso a gente vai decidindo conforme for batendo. Então, você separa os grãozinhos da água. Talvez eu use até mais água do que isso. E alguns dos grãozinhos eu vou separar aqui para enfeitar o prato depois, né? Alguns deles eu não vou bater, eu deixo assim para enfeitar o prato depois, tá bom? Deixa ele lá no canto. E como eu falei para vocês no baba ganoush, essas receitas eram de uma época que nem existia, não existia eletricidade ainda. Então as pessoas faziam esse tipo de comida, tipo creme, em pilão, em pilõezinhos. E eu tenho esse pilãozinho pequeno, eu tenho um pilão maior também do que esse, mas a comodidade da cozinha hoje em dia é que a gente tem outras instrumentos, né, na cozinha que a gente pode usar sem ter que ficar aí trabalhando, batendo as coisas no pilão. Mas o alho com o sal vale a pena. Ai, não acredito que caiu meu alho no chão. Ai, meu Deus. Já começou bem. Então, o alho a gente vai bater com o sal no pilãozinho. O sal eu vou pôr assim, eu uso sempre o sal grosso marinho. Tente usar sempre o sal da melhor qualidade que você tem aí. E esse sal já tô vendo que ele vai ser meio pouco pra receita, mas o resto eu coloco depois. Então, a gente vai dando assim uma socadinha nele. E o sal vai ajudando a misturar tudo e vai fazendo como que um creminho. Olha. Daqui a pouco eu vou, olha, virou um creminho já. Agora, imagine eu ter que bater tudo isso aqui num pilão grandão para virar tudo um creme. Então, a gente não sairia da cozinha hoje, né? Então, vamos aproveitar que eu tenho um super liquidificador e vamos bater as coisas no liquidificador. Se você não tem liquidificador, pode bater num processador de alimentos, pode bater
qualquer coisa que possa triturar os alimentos, sabe? Então, é isso. Eu acho que um dentinho de alho é suficiente para essa quantidade aqui de grão de bico. E aí, vai do gosto, do seu gosto, né? Se você gosta mais alho, põe mais alho. Se você gosta mais sal, põe mais sal. Se você gosta mais líquido, põe mais água. Se você gosta mais durinho, põe menos água. Mas uma coisa que eu já te digo agora é que o tahine é uma quantidade bem grande que vai, tá bom? O limão também você decide na hora, você vai batendo e vai vendo, né? Eu vou espremer o limão aqui, porque esse limão eu quero ter assim mais ou menos... Eu quero ver quanto de limão que tem. E esse limão ele anda meio sequinho, a qualidade dele é de casca grossa e ele tá com pouco líquido dentro. Eu acho que para essa quantidade aqui de grão de bico, normalmente eu colocaria 1,5 limão desses grandes, mas ele tá meio sequinho, é capaz de usar 2. Então, eu gosto de espremer o limão separado, porque se cai alguma sementinha lá dentro, fica mais difícil da gente tirar, né? Então, a gente espreme assim separado, ó, que não custa nada, e depois põe lá. E, gente, essa é a receita tradicional como o meu avô me ensinou. Agora, se você quer modificar essa receita, em vez de usar grão de bico, você quer usar feijão branco, ou você quer usar grão de bico com um pouco de beterraba cozida, ou você quer usar grão de bico com, como chama aquele, salsinha, ou cebolinha, ou coentro em folha, sabe? Você pode usar, né? Você pode modificar a receita, mas eu quero mostrar a receita original para você poder modificar depois. Ou mesmo tem gente que coloca batata doce também, junto com grão de bico. Essa receita é a receita básica. E aí depois você vai modificar a receita conforme que você quiser, né? Mas se você for num restaurante libanês e pedir por hummus, é isso que você vai ter. É isso que você vai ganhar, tá bom? Então tá, olha. Limão. Eu tô vendo que esse limão não tá com muito caldo. Então, eu vou usar o limão todo. E assim. E vou colocar já mais sal, porque eu sei que a quantidade de sal que eu coloquei é meio pouca. Então, eu já posso... Eu tô acostumada a fazer as coisas a olho, gente. Aí vocês ficam desesperados. Ai, Tereza, diz a quantidade pra nós. Não tem quantidade. Não tem. Tem que ir fazendo, tem que ir vendo. Eu vou colocar um pouco dessa água, porque a água é melhor ir colocando aos poucos, né? E então eu vou bater, mas eu vou bater no pulse, que é aquele que vai assim, bzz, 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 pra ir batendo aos poucos. Então, pega um pouquinho mais importante, que é o tahine, eu tava esquecendo. E olha, você pode colocar mais ou menos uma meia xícara de tahine, porque não é muito, tá bom? Quanto mais tahine você colocar, mais gostoso vai ficar o seu hummus, ó. Pode colocar uma meia xícara de tahine sem dó. Se você coloca só uma colher, tem gente que coloca assim só uma colher de sopa ou duas, não dá certo. Tem que ir bastante mesmo. Então tá, vamos começar a bater e se faltar, a gente coloca mais água. Ele já tá meio durinho demais, ó. Vou ter que colocar mais água. Mas eu vou colocar da água normal. Não da água do grão de bico. Vou colocar água normal, porque a água do grão de bico, ela tá com um pouco de sal já, e eu não quero que fique muito salgado. Pronto, um pouquinho mais de água, ele já ajuda a bater melhor.
grão de bico, o hummus, eu gosto dele bem macio e bem lisinho, por isso que eu bati mais. Se você viu lá na receita de baba ganoush, eu bati bem menos. Mas o hummus eu gosto de bater mais, eu gosto que ele fique mais lisinho. E agora ele tá ainda meio molinho demais. Mas você vai ver que quando coloca... Olha que lindo que ficou. Quando coloca na geladeira, ele fica durinho, né? Então, ele vai ficar bem mais durinho do que isso. Eu vou só provar pra ver. Perfeito. Não precisa de mais sal. Tá perfeito no sal, tá perfeito no limão. Não tá perfeito no limão. Vou colocar mais um pouquinho. É assim mesmo, a receita de hummus, a de baba ganoush também. Você vai adaptando conforme o seu gosto. Eu vou colocar um pouco, mais meio limão. Vou colocar mais um pouquinho de limão, é meio limão. E acho que já basta. E dá mais uma misturada só, não precisa bater mais. Pronto. E vamos ver se ficou bom. Agora eu vou pegar uma outra colher. Agora sim. Agora ficou perfeito. Então, eu vou empratar pra vocês e vamos ver como é que fica. Pronto, gente, vamos empratar. E pra empratar, você vai fazer do jeito que você quiser, né? Eu vou... Olha, só de ficar aqui parado, ele já engrossou um pouco. E ele vai engrossar ainda mais. Depois que ficar na geladeira, ele fica mais grossinho. Então, você faz assim, como que um desenho. Ele tá muito líquido agora pra empratar, mas não tem importância. A gente faz um desenho, coloca alguns grãos do grão de bico, que a gente não moeu, né? Põe assim pra enfeitar. Eu vou fazer mais ou menos como eu fiz o baba ganoush, mas você pode enfeitar do jeito que você quiser, tá bom? Pode... Tá faltando salsinha. Não sei bem por que minha cozinha hoje tá sem salsinha e já tava quando eu fiz o baba ganoush também. E é isso. Mas a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem. Não é porque não tem salsinha que eu não vou enfeitar o meu hummus, né? Então, olha. Vou enfeitar também com sementinhos de romã, que fica muito bem. Gente, a romã é uma coisa que combina com tudo na cozinha libanesa. Qualquer coisa que você for comer na cozinha libanesa, se você colocar romã, fica tão gostoso, mas tão gostoso. Faz aí e me diz. Bom, aí eu vou colocar, como eu fiz na berinjela, no baba ganoush, eu vou colocar sumac. Sumac é uma frutinha azedinha, seca, que é muito comum na cozinha mediterrânea, na cozinha libanesa, na cozinha do norte da África todo. Então, eu vou colocar o sumac, ele dá assim um gostinho azedinho na comida, sabe? E é uma delícia. Tem que enxaguar a mão. E vou colocar um pouco de za'atar. Za'atar também é uma comida, é um tempero tipicamente do norte da África, principalmente na região lá do Líbano, Oriente Médio. E é uma mistura de thymian, sumac, sal e sementinhas de sésamo. Então, vou colocar assim, que fica uma delícia. E vai colocando e vai enfeitando, né? Um pouquinho no meio também. E você vai enfeitar o prato do jeito que você quiser. Agora, eu colocaria ainda salsinha, mas, gente, não tem. Não tem salsinha. E vou pôr um fiozinho de azeite. Então, percebe que não foi azeite na receita. O azeite eu só tô colocando agora. E pode colocar sem dó.
porque na cozinha libanesa a gente come muito, muito azeite. Azeite de oliva extra virgem. Então, é o melhor azeite que tem. Agora olha esse hummus. Olha que lindo que ficou. E aí, você pode comer junto com o baba ganoush, pode ir passando assim os legumes aqui, tirinhas de cenoura, tirinhas de pepino. Eles, no Líbano, eles comem com pão, né? O pão libanês, eles vão passando assim e vão comendo. Mas eu prefiro não comer pão. Mas olha que delícia, que saudável. E qualquer coisa que você misturar aqui, o hummus vai ficar de acordo, né? Um pedaço de beterraba cozida ia muito bem aqui, ele fica com outra cor, sabe? Ele fica todo vermelhinho. Então, assim, você muda a cor, muda o gosto. Se você coloca um ramo de salsinha ou de coentro, ele vai ficar verdinho. Então, é aquele hummus verdinho. Se você coloca um pedaço de batata doce, ele vai ficar amarelinho, da cor da batata doce, né? Laranjinha, tá certo? Então, é isso. Essa é a receita original, tradicional da cozinha libanesa, que o meu avô me ensinou quando eu devia ter uns 13, 14 anos por aí, porque ele faleceu, eu tinha 15. Então, é isso, minha gente. Se vocês gostaram dessa receita, deixem um like pra mim, deixem um coraçãozinho, um comentário qualquer. Vá olhar a receita de baba ganoush que eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, confere a sua inscrição. E é isso. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!